Glória a Deus. Irmãos, vocês estão com seu boletim aí em mãos? Dá uma olhadinha. O Senhor fará grandes coisas, é o título desse boletim, que nos fala de Joel. E nós temos podido ver isto acontecer. E o Senhor fará grandes coisas quando? Quando nós estamos em luta, em dificuldades, né? E nós sabemos que nós estamos num tempo e num momento de vermos bênção, livramento e poder de Deus. Quem tem acompanhado os noticiários tem visto. A coisa não está fácil por aí afora tudo. E aqui começou de novo. Quem viu o noticiário ontem deve ter visto que nós estamos aí vivendo de novo um momento crítico, né? Bem sensível, mas a palavra de Deus nos diz que é exatamente nesses momentos que nós vamos experimentar do poder, da graça e do livramento de Deus. Então vamos ter isso nos nossos corações. Quando nós chegamos aqui, estava-se cantando, tudo é possível que crê. O Senhor é o Deus dos impossíveis, senhores irmãos. Então, creiamos, mantenhamos firmes naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Bom, pastor Reuel, como vocês podem notar, não está aqui. Ele está em Campo Grande, deve estar desfrutando da temperatura agradável, nos 49 graus, 50. Lá é muito quente, em janeiro então complica mais. Eu morei lá por 2 anos, eu sei do que eu estou falando, é complicado, mas também, com certeza, essa comemoração do aniversário ali de Campo Grande tem sido muito quente também no poder do Espírito Santo. Amém? Está ali pastor Reuel, está ali pastor Júnior, também pastor Paulo Roberto e todos os outros pastores, né? Na bênção do Senhor. E o pastor Reuel tinha me falado, você substitui aí. Eu falei, amém. E substituir é impossível, né? Mas a gente vai estar aí. E na sexta-feira ele me ligou, Renê, tem que te falar um negócio. Fala, o Jorjão está aí. Eu falei, olha, não precisa nem falar mais nada, né? Não precisa nem falar mais nada, porque quem conhece o pastor Jorge Foster sabe que quando ele chegar e aonde ele chegar, ele tem que ser dado para nós a oportunidade de ouvi-lo. Porque seremos nós que seremos abençoados. Porque sempre ele tem uma palavra muito equilibrada, muito de Deus para cada um de nós. E eu pude, em algum tempo, perceber isso bem de perto, quando eu estudei no seminário Betânia, em Autônia, no Paraná, e uma das vezes que ele esteve lá, ele fez uma pregação que eu nunca mais esqueci. Né? Viu, Silas? A Dora estava lá, sua irmã. Né? E eu nunca mais esqueci. E aprendi a valorizar muita coisa na minha vida a partir dessa palavra. Então, eu tenho certeza que nesta manhã você será muito abençoada, né, com a palavra do pastor Jorge Foster. Eu não vou me deter mais, depois a gente volta a dar alguns avisos, apresentar os visitantes, mas eu quero logo passar a palavra, para que ele tenha liberdade e possa estar trazendo, né, aquilo que o Senhor com certeza revelou o coração dele. Pastor Jorge Foster, ele mesmo falará um pouquinho de si mesmo, porque é muito difícil a gente falar. Eu tenho como um grande amigo, né? E sempre que eu precisei, ele esteve presente, né, pastor? Glória a Deus por isso. E vamos orar pela vida e ministério desse homem. Ele tem um grande ministério, tá? Os livros deles estão lá no final. Passe, leve, adquira, que você vai fazer um grande... você vai somar muita coisa boa na sua vida. Amém? Pastor, fica na liberdade. Muito obrigado, pastor Renê. E, como sempre,
É uma alegria imensa estar com os irmãos aqui. E eu me lembro muito bem os inícios da Peniel, lá na rua Rio de Janeiro. Eu acho que eu fui lá pela primeira vez em 1972. Aí você está pensando, esse cara é velho, né? Eu tenho 4 irmãos, somos 5 só homens, e eu sou o mais velho e o mais bonito. Você deve estar pensando então, aqueles outros devem ser muito feios, porque... Mas estamos aqui no Brasil passando uns dias. A minha esposa faleceu em setembro e eu senti que deveríamos juntar a família para o primeiro Natal sem ela. E meu filho mora em São Paulo. Então eu vim com a minha filha, a Marci, e passamos os dias em São Paulo com o filho. Por coincidência, eu tenho lá um netinho que tem o mesmo nome que o mais recém-nascido do pastor René, é Oliver. Lá eles botaram nome, porque a família da minha nora é portuguesa. E o nome do primeiro é Nicholas Robert Cáfaro Gonçalves Foster. E esse agora é Oliver Paul Cáfaro Gonçalves Foster. Então, eles vão ter que escrever uma letra muito pequena para assinar qualquer documento. Mas estamos passando alguns dias aqui. Estou já uma semana e pouco aqui em Belo Horizonte. E hoje à noite eu irei para Curitiba para mais alguns dias. E aí mais alguns com o filho. E no dia 19 voltarei para o frio lá de Minneapolis. Dizem que estava 15 abaixo de zero esses dias e eu fico grato de estar aqui no Brasil neste calor. Eu estava observando, que é mais perto, mais longe, eu estava observando as músicas que cantamos e a oração e as palavras que foram faladas. E todos falaram sobre a necessidade de vencer as tribulações e dificuldades pela fé. E o texto que escolhi nesta manhã é um que fala sobre uma tempestade que os discípulos passaram com Jesus no mar da Galileia, quando atravessaram o mar. Eu gostaria de ler um texto em Marcos capítulo 4. Uma das tribulações que eu estou passando é um problema de vista. Estou deteriorando um pouco. E se você pode imaginar o pior lugar no seu organismo tomar uma injeção, qual seria? É no olho. Eu estou tomando injeção no olho para ver se eu recupero um pouco a vista. Mas acho que vai dar para ler aqui. Marcos 4 e 35. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Teria sido muito bom eles lembrarem essa palavra, vamos para o outro lado. É bom para nós também sabermos que se Deus tem uma palavra para nós de chegarmos em algum lugar, nós vamos chegar. Independente das tribulações e tempestades e tudo que pode acontecer. Nós vamos chegar lá, com a graça de Deus. Amém? Vamos para o outro lado. Deixando as multidões, eles o levaram como estava,
ao barco. E assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E assim, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Podem se assentar. Acho que o pior lugar para enfrentar uma tempestade seria num barco. Segundo lugar seria num avião. Eu passei a minha grande tempestade no avião, que viajava de São Paulo para Curitiba, alguns anos atrás. Naquele tempo tínhamos aviões menores, acho que mais ou menos 40 lugares. E quando chegávamos a Curitiba, houve uma tempestade de granizo. E de repente, o avião foi chacoalhado pelo vento e o passageiro do meu lado esquerdo virou estátua. Ele não moveu um músculo. Do outro lado, o passageiro começou a transpirar pelo rosto. No avião, as crianças começaram a rir e depois a chorar. E aqueles saquinhos para enjoo, quase todos foram aproveitados. Eu fazia guerra espiritual contra os principados e potestades do ar. E o piloto trabalhava, parecia que ele estava pedalando uma bicicleta. E para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado, para cima, para baixo. E aí disseram que não era possível pousar em Curitiba, tiveram que ir para a cidade de Navegantes para esperar a tempestade passar. E lá então pousamos e a comissária disse: por favor, fiquem assentados aqui no avião, porque essa tempestade vai passar logo e aí voltaremos a Curitiba. Só que um passageiro disse o que estava na ponta da língua de todos. Ele disse: ou você abre esse avião ou eu abro. E abriram o avião e os passageiros foram lá para a pista. E ficamos impressionados, porque chegamos na frente do avião, percebemos que o granizo havia comido toda a tinta na parte da frente das asas. E o piloto também foi lá, e eu vi que ele estava coberto de suor. E aí fomos lá para o terminal e eu pensei, tem muita gente aqui que não volta neste avião para Curitiba. Certamente eles vão fazer uma vaquinha aí, alugar uns táxis, ali vão. Mas quando chamaram a gente para voltar, todos foram. E estavam nos esperando na porta do avião, com 2 saquinhos para cada passageiro. Não era muito promissora, não. Mas aí pegamos o voo
e agora foi tranquilo e chegamos em Curitiba. Eu achei interessante que todos os passageiros se levantaram e todos estavam dizendo a mesma coisa. Nascemos de novo. Eu pensei, poderia pregar para ele sobre esse texto, não é? Mas eu me lembro que depois daquele voo, eu perguntei assim para Deus, por que eu tive que passar por aquilo? E não é verdade que quando passamos por uma tempestade, sempre vem esta pergunta, por quê? O que eu fiz? O que eu fiz eu para merecer tanta coisa assim? Eu esperava coisas melhores, e a coisa agora ficou difícil. E eu, claro que não consegui uma resposta definitiva para todos os motivos, porque a gente tem que passar por tempestades, mas eu selecionei alguns motivos. E eu espero que tragam um pouco de esclarecimento e conforto e coragem para os corações dos irmãos. O primeiro motivo que eu achei foi um que encontrei aqui no texto. Para, no meio da tempestade, a gente clamar a Deus. Não confiar em nós mesmos, mas pôr a nossa confiança no Senhor, clamar a Ele e pedir o seu socorro. E aí eu pensei nos meus dois filhos, o Robert, agora era Roberto, mas agora ficou mais chique lá em São Paulo e é Robert. E o Robert, ele sempre foi um menino confiante. E eu falava para ele, podia jogar ele de um avião com paraquedas e qualquer lugar que ele se encontrasse neste mundo, dá 2 dias para ele e ele vai estar tudo bem. Já a filha é diferente. Ela sempre teve medo de novas experiências. Eu me lembro quando ela foi no primeiro entrevista para pegar o primeiro emprego, eu disse, então fico em casa orando por você. Ela disse, não, a senhora não vai ficar em casa orando por mim, o senhor vai me levar até lá. E o senhor vai estacionar o carro na frente, e o senhor vai ficar orando enquanto eu estou lá sendo entrevistado. E foi o que fizemos. E foram muitas experiências assim. A primeira experiência era sempre difícil para ela. Aí resolvemos dar alguns versículos para os nossos filhos. O primeiro, para o Robert, era, sem mim nada podeis fazer. E para a filha, a Marcy, era, tudo posso naquele que me fortalece. Na realidade, todos nós precisamos deste equilíbrio, este reconhecimento que sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele tudo podemos fazer. E eu não sei se pela idade, que se eu estou diminuindo assim um pouco as minhas habilidades, mas eu estou cada vez mais consciente de que sem Ele nada posso fazer. Nenhuma obra vai dar resultado se eu não estiver não somente ungido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Não vai dar certo. A gente tem que estar confiando no Senhor, dependendo muito mais dEle. E agora que eu não posso, por exemplo, depender de mim mesmo para fazer grandes leituras, estou ali. Peraí. O pastor René, ele tira os óculos, põe de novo, tira e põe, né? Eu tenho que deixar os óculos e mesmo assim eu não consigo enxergar bem. Mas precisamos de reconhecer que no meio da tempestade, um dos motivos por estarmos passando por ela é para clamar ao Senhor e depender dEle. Alguns dos discípulos eram pescadores. Quantas vezes atravessaram aquele mar? Quantas vezes eles deviam ter entrado no barco sem nenhuma preocupação pela tempestade que estivesse à frente?
Mas aquele dia a tempestade era maior que as anteriores e nenhum deles podia confiar em si mesmo. Todos estavam apavorados e clamaram a Deus. E na hora, Senhor, do medo, eu quero estar sempre clamando a Ti. Amém, queridos? Né? Quantos têm esta experiência? Clamar ao Senhor no meio da tempestade. Segundo motivo que eu achei, que Deus ele nos coloca na tempestade para aumentar a nossa fé. E a fé, ela se aumenta ela cresce quando nós alimentamos a fé. Pela palavra de Deus, pela comunhão com os irmãos, pela vida de oração. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então temos que alimentar a nossa fé. Segundo lugar, a fé cresce quando nós exercitamos a nossa fé. Existe um livro sobre uma outra experiência dos discípulos no Mar da Galileia, quando Pedro resolveu andar até Jesus sobre as águas. E o título do livro é Se Você Quer Andar sobre as Águas, Tem que Sair do Barco. E eu imagino Pedro naquela hora, chegando à beira lá, quem sabe colocando a sua fé assim em ação, ele levanta a perna para poder sair. E não havia muito espaço não, porque o barco já estava... Não, naquela ocasião não. Mas aí eu imagino Pedro, então, levantando uma perna e segurando a mão no discípulo para dizer, olha, se eu começo a afundar, segura minha mão e me puxa para dentro. Mas se estiver em cima, pode me deixar. E nós muitas vezes temos fé em Deus, mas na hora da provação, quando temos que dar um passo, aí vem o medo de dar aquele passo. Uma insegurança que nos segura. E na realidade, a fé cresce quando nós a colocamos em ação. A fé cresce também quando é provada. Quando você dá o passo de fé, passa pela experiência e depois você vai refletindo e dizendo, Deus me ajudou. Eu posso dizer, eu estou assim, como eu disse, com 73 anos, eu tive que dar muitos passos de fé na minha vida. E eu sempre penso que minha vida, se tem uma mensagem para transmitir, é que recebendo uma chamada de Deus, você pode confiar que Ele lhe dará as condições de realizar aquele ministério. Às vezes é difícil, mas eu me lembro quando eu fui para estudar, eu não tinha dinheiro, tinha $35. E aí fui para a estrada pedindo caronas e cheguei à universidade. Eu tinha uma carta de apresentação para um dos diretores lá. E aí eu fui e apresentei a carta, sem saber o que estava escrito. Eu só vim a saber anos e anos depois o que estava na carta. Mas ele leu a carta, mostrou para a secretária e ela, que vamos fazer? Aí eu esperei um pouco e a secretária disse, olha, vem almoçar na minha casa, não é? Você vai chegar lá, meu filho vai chegando, você se apresenta a ele e diga que você está aí para almoçar. E eu fui. E chegou um rapaz mais ou menos da minha idade, fizemos amizade imediatamente. E aquela família me convidou para morar na casa deles por um tempo. E depois, quando não foi mais possível, aquele irmão lá, aquele diretor, ele me arrumou uma outra casa. Era um senhor de 92 anos e sua esposa de 90. E eles me emprestaram um quarto e a única coisa que eu tinha que fazer
era estar ali à noite para assegurar que eles estavam bem. Fiquei ali um bom tempo, mas foi precioso. Às vezes chegava de tarde e eles estavam lá de joelhos na sala, orando e dizendo assim: Senhor, este jovem que tu enviaste para a nossa casa, põe a tua mão sobre ele, cuida dele. E o Senhor cuidou. Interessante, mais tarde, alguns anos mais tarde, aquele diretor, ele disse o que estava escrito na carta. Era um pastor que escreveu: aqui está um jovem que tem uma chamada e você precisa ajudá-lo. Me ajudou. Eu sei que terminei aquele ano e vi que eu teria que transferir para um outro seminário. Mas quando eu fui acertar as coisas lá na minha saída, uma moça disse: vem cá, você tem uma coisa, temos que acertar uma conta aqui. Eu falei: eu acho que eu já estou em dia, já paguei tudo. Não é você que nos deve, nós estamos te devendo. E foi todos, sempre o suprimento de Deus para minhas necessidades. Isso eu tinha 17 anos quando comecei, e agora invertem os números. Agora não é 1, 7, agora 7 e 1 mais 2. Continuo vivendo pela fé e o Senhor nunca deixou faltar. Eu realmente, eu posso dizer para você está sentindo chamado para o ministério, vá firme, obedeça ao Senhor, procure viver uma vida com Deus, uma vida de santidade, e o Senhor vai suprir as suas necessidades, necessidade de dinheiro, de roupa, de moradia, e principalmente vai te suprir a necessidade no sentido de poder espiritual, para ministrar no poder do Espírito Santo. Amém? E também, o outro motivo é para edificar o nosso caráter, para nos tornar mais fortes. Me lembro de um amigo meu, ele plantou uma árvore lá no Rio Grande do Sul. E lá tem um vento muito forte que se chama o minuano. E aquele vento, quando vem, ele vem frio, vem cheio de chuvas. E meu irmão lá, então, ele disse: eu vou plantar essa árvore, mas eu quero protegê-lo. E ele fez uma pequena proteção de madeira, e todos os dias ia lá para aguar a planta. Não cresceu. Todo o carinho que ele deu não ajudou nada. A planta ficou ali sem crescer. Aí ele se desanimou, tirou a proteção, parou de aguar a planta e começou a crescer. Explica isso. A explicação é o seguinte, que a planta precisava do vento. Porque o vento fazia tremer e fincar suas raízes mais fundo no chão, onde iria encontrar a nutrição que precisava. E é assim conosco também, às vezes ele tem que nos deixar tremer nas bases, porque ali a gente busca a nutrição que precisamos para crescer. O quarto motivo que eu penso é que Deus nos deixa passar por tempestades para nos ensinar a ajudar outras pessoas nas suas necessidades. Eu acho que durante muito tempo eu fiquei meio insensível para as necessidades de pessoas. Mas com a doença da minha esposa, eu fiquei praticamente 3 anos em casa, sem poder sair muito. A gente às vezes saiu para almoçar juntos, alguma coisa assim, mas eu não podia viajar. O meu ministério de pregação em volta do mundo, já estive em 52 países, e eu tive que cancelar tudo isso para cuidar dela. E na realidade eu senti que era um privilégio. Sim, havia dias que eu sentia um pouco a falta, mas era um privilégio. E eu aprendi muitas coisas naqueles dias.
Eu sei que hoje, quando eu estou com alguém que tenha perdido uma pessoa querida ou que está sofrendo, hoje eu sei ministrar como nunca sabia antes. E Deus, Ele dá-nos essas experiências para ajudar outras pessoas quando elas passam pelas tempestades. Me lembro quando nós chegamos no Brasil em 1967, eu pensei, agora nós obedecemos o ID de Jesus e chegando no Brasil vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum. E é interessante que às vezes nós guardamos esta esperança de ter um período sem problemas. E às vezes os pastores e evangelistas do Brasil nos prometem uma vida milagrosamente isenta de problemas. É só fazer uma oração com este evangelista ou aquele pastor, acrescentando, é claro, uma pequena oferta. E aí você tem a promessa de que não vai ter mais problemas. Só que na realidade isso não acontece. Me lembro uma vez eu preguei e chegou uma irmã e disse, pastor, que palavra que o senhor trouxe. Eu estava sentindo que eu estava passando por problemas porque eu estava fazendo coisas erradas e Deus estava me castigando. Deus não está castigando. Deus não castiga, Ele às vezes disciplina, não é castigo. E nós chegamos aqui, começou a dar tudo errado. Dentro de poucos dias, minha mãe operou lá nos Estados Unidos. Ela estava com câncer e escondeu este fato de nós para não nos impedir de vir para o Brasil. Mas, graças a Deus, o Senhor aguardou. Mais 2 meses, meu pai faleceu num acidente de automóvel. Mais tempo ainda, mais um mês ou mais ou menos, a minha esposa teve que fazer uma cirurgia aqui e não foi muito bem feito. Ela sofreu muito. Aí em seguida a Dolly engravidou e passou 7 meses de gravidez, os quais 45 dias na cama, pelos problemas que passava. E aí, enfim, nasceu a criança. Trouxemos para casa tudo aliviado e tudo cheio de alegria. A criança viveu 5 dias e morreu. Aí ela engravidou de novo, mas desta vez ela carregou a criança morta no ventre por algum tempo. E aí ela disse que o médico está querendo operar de novo. E naquela hora surgiu dentro de mim uma coisa que eu chamo de revolta santa. Eu disse, você não vai operar. Nós vamos fazer uma oração agora. Você vai voltar para o médico e ele vai dizer que você não precisa operar. E naquela hora, então, nós dois juntamos lá e oramos, e ela vinha também sentindo dores nas costas. Na hora que oramos, a dor desapareceu. Ela voltou para o médico e ele disse, você não tem nada, pode arrumar sua família. E aí nasceu o Roberto, que hoje, com 44 anos, está em São Paulo. E logo depois, então, a Marci. Interessante que aquela oração não somente resolveu o problema físico dela, mas resolveu uma série de complicações, ataques do inimigo em nossa vida. Parece que nós conseguimos naquela oração vencer os ataques do inimigo e tudo passou a correr muito bem. E aí nós ficamos 25 anos trabalhando no Brasil e já fazem 23 anos que voltamos para os Estados Unidos e o Senhor tem abençoado muito, não é? Mas então, tudo isso para preparar-nos para a hora em que Jesus, naquele caso, levantou-se no barco e disse paz. Interessante que aqui na Peniel, desde o início, nós nos cumprimentamos sempre com a paz. Fique na paz, irmão. Paz do Senhor, irmão. E esta paz vem de Deus.
E é bom pronunciar esta paz sobre as outras pessoas. Mas eu sei que a partir daquela oração tudo mudou. Jesus se levantou e trouxe paz ao nosso lugar, nosso lar, e graças a Deus por isso. Eu não sei quantos de vocês sentem que estão passando por uma tempestade. Alguém? Alguma tempestade na sua vida? Né? Eu sei que isso faz parte. Não deve se desanimar. A tempestade não vem para ficar. Vem para passar. E nós temos que ficar firmes no meio da tempestade, declarando a nossa fé, vivendo por ela. A grande lição desta passagem é quando Jesus disse, não tendes fé? Ainda não tendes fé? E quando nós nos deixamos perturbar, é porque ainda não estamos manifestando a fé que Deus quer edificar dentro do nosso coração. Amém? Jesus, ele poderia ter repreendido o mar antes de entrar no barco. Poderia ter olhado e disse, oh, tem muitas nuvens aí, está parecendo um vento que está surgindo. Vamos ver como é que vai ser o tempo. E repreender antes de entrar no barco. E é isso que sempre queremos, não é? E antes de começar uma coisa, já vem a perfeita paz de Deus. Mas às vezes ela só vem na provação. Eu não vou falar mais. Vou convidar os irmãos a se colocarem em pé. E se você sentir que está passando por uma tempestade, e precisa muito da ajuda de Deus, e precisa reafirmar a sua fé, e a sua determinação de ficar fiel no meio da tempestade, então eu te convido a vir à frente para orarmos juntos, para você decidir, eu vou crer, eu não vou deixar isso me abalar, eu vou colocar minha fé em Deus, e nessa tempestade vai passar, e aquele lugar onde Jesus me disse que nós iremos, nós vamos chegar lá. Jesus não chamou os discípulos para morrerem afogados no meio do mar, mas para atravessar o mar e chegar ao outro lado. Deus é fiel, não é? Nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar. Ele é digno da nossa confiança. Eu tenho tantas e tantas experiências vindo de muitos e muitos anos, em que eu posso afirmar, eu não tenho medo de dizer, Deus é fiel. Ele é bom, Ele quer o melhor para você. E Ele é poderoso, Ele pode fazer o melhor por você. E Ele é paciente, espera até que você esteja pronto para receber o melhor para você. E Ele é misericordioso, e se você tem feito com que haja uma disciplina na sua vida, então você pode se arrepender e ter a certeza que Deus vai te abençoar. Senhor, eu peço em nome de Jesus que venhas abençoar todos que aqui vieram, e aqueles que estão orando assim também ali atrás, mas que o Senhor venha trazer bênção e paz sobre cada um. Dá a confiança de que o Senhor jamais vai falhar. Que o Senhor tem o emprego que falta. Que o Senhor tem a saúde que falta. Que o Senhor tem tudo que a pessoa precisa. Se depositar a sua fé no Senhor. E ficar firme na confiança de que no barco com Jesus, mesmo com um pouquinho de água no barco,
vamos atravessar, porque Jesus chega no momento certo para dizer paz. E eu peço que neste momento o Senhor já esteja dizendo paz no coração de alguns e esteja dizendo: aguenta mais um pouquinho, porque a paz já vem. Deus, derrama a tua graça, a tua bênção, a tua paz sobre todos que aqui estão. Que o Espírito Santo venha ministrar aos corações, assegurando-lhes de que o Senhor já tem as respostas e o Senhor já tem a providência e que esta paz virá. Em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dizer que eu tenho alguns livros ali atrás. Um deles chama Paz Interior em Tempo de Crise. E tem um pessoal aí pronto para servir, para você adquirir os seus livros. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração. Um dos frutos do Espírito exatamente vem paz. Na paz morta, mas é uma paz viva, que te dá segurança independente do que quer que esteja se passando. Você está seguro no seu Deus. Está seguro na palavra que Jesus proclamou e que o Espírito Santo confirma na sua mente e no seu coração nesse momento. A nossa parte é depender, é confiar, é estar totalmente focado naquilo que o Senhor nos dá como sua palavra revelada. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui para te dar essa oportunidade de aprender. Paulo nos fala: aprendi. Aprendi a viver no meio da tempestade. Aprendi a viver no meio de qualquer situação ou circunstância. Porque eu sei que o Senhor jamais falha. Jamais. Em nome de Jesus, faça sua oração. Faça sua oração. A entrega é o começo da experiência da fé. Ó Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti esta igreja. Nós nos colocamos diante de Ti. Abrimos espaço nas nossas mentes e nos nossos corações para que Tu interfiras, para que direciones, para que nos oriente, para vivermos a Tua vontade. Independente das nossas limitações, elas são modificadas mediante
a ação do teu Espírito Santo. Independente do que nós queremos, a tua vontade, o teu amor modifica o que nós queremos, para recebermos de ti o que realmente será agradável, será eterno, será benigno. Vontade de Deus para cada um de nós. Em nome de Jesus, deixe-se ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nosso irmão que vai nos trazer do Espírito Santo de Deus através da sua vida, para que você possa viver essa experiência aí agora, em nome de Jesus. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora. Sua morte, sua cruz e o sangue derramado no Calvário. Está selado, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Sua morte, sua cruz e o sangue derramado no Calvário. Está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nesta hora, me dá vitória. Oh, nesta hora me dá vitória, Senhor. Se dá vitória. Oh, quero teu milagre, Senhor. Me dá vitória, vitória, vitória. Me dá vitória nesta hora. Senhor, que as pessoas, que todos olham para as nossas vidas e façam e fiquem nessa dúvida: mas quem é este que tem te livrado? Mas quem é este que tem feito acalmar e te dado condições de experimentar da intimidade e da presença dele?
que cada irmão que está aqui nessa igreja, que cada irmã, que cada um que aqui está, que cada um que nos ouve e nos vê, possa ouvir essa pergunta: quem é esse Deus que está na sua vida? Que o Senhor seja conosco e que o Espírito Santo continue permanecendo em nós de uma forma abundante, inquestionável, na ação e no poder que Ele tem exercido em cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Deus é. Amém? Ele é e está. Ele é e está nas nossas vidas. Aleluias. Amém? Né, Valci? Olha, você terá... Quem nos visita, antes de... Você vai preparando seu dízimo e sua oferta. Amém? Isso é com você e Deus. Eu não gosto muito de ficar intermediando, que é culto seu. É um culto seu com Deus. Sua oferta e seu dízimo é culto seu com Deus. Eu participo com o meu culto a Deus. E você com o seu. Amém? Mas eu gostaria que você, que nos visita, estendesse sua mão para que a gente pudesse te ver. Amém? E você me dá o seu nome. Você não tem vergonha, não? Dizer que você está visitando. Ô, Jorjão, dá um casco-tapa aí na nuca nossa. Amém? Seja bem-vindo, viu, Lito? Deus te abençoe muito. Tá bom? Você e toda a sua família. Né? Aqui eu vi alguém aqui. Cadê? Como é seu nome? Denner. Eric. Dá um abraço nele aí. Né? Seja bem-vindo, Eric. Quem mais aí? Eu vi lá atrás um tanto, a família inteira. Fala para mim o nome de cada um, pode ser? Seu nome? Ricardo, Sheila, Vitória. Que nome, hein, menina? Glória a Deus. E a menina, outra? Maria Clara. Aí, Maria Clara, só xará. Vai lá dar um abraço na Maria Clara. Amém? Quem estiver aí, dá um abraço, né? E fala, sejam muito bem-vindos. Você é o Gilson. Seja bem-vindo, viu, Gilson? Deus te abençoe. Quem estiver aí, dá um abraço no Gilson. Quem mais? O nome dos dois. Vai repetindo para chegar. Marisa e Edson. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dá um abraço nos irmãos lá, tá? Para a glória do nosso Deus. Alguém mais? Amém? Nós temos lá também o pastor Ademar, está lá com a sua esposa. Vamos ficar de pé. Isso, sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe. Tem mais alguém com você aí, pastor? Tem mais alguém aí com vocês dois? Como é o nome? Maria Lúcia, seja bem-vindo, viu, Maria Lúcia? Que o Senhor te abençoe. Eu tenho certeza que todos que estiveram nessa manhã foram muito abençoados. Amém? Olha, glória a Deus, viu? Que não fui eu quem preguei, porque eu precisava ouvir o que Deus trouxe nessa manhã para a minha vida, para o meu coração. Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Amém? Deus está no controle. Abra as velas, meu irmão. Abre as velas do seu barco, que o Senhor vai soprar. Em nome de Jesus. Vamos trazer nosso dízimo, nossa oferta. E o Alveci vai mandar a oferta dele daqui. Vamos lá? Deus está aqui.
podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tu és meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pode, yeah, yeah, yeah. Tão certo como o ar que eu respiro, oh Deus, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Eu sei que tu podes me ouvir, Senhor. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de ofertar e dizimar na tua casa. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a nossa vida. E que essa igreja, Senhor, seja, ó Deus, confiantemente no Senhor. Ande pela fé, desbravando, ó Deus amado, toda a dificuldade. Abençoa, ó Deus, e supre a necessidade do teu povo. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não deixe de levar um livro. Ali você tem, você viu, né? Tem um manual de bênção para a sua vida. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e lhe dê a paz que vem do nosso Deus. Aleluia! Uma semana abençoada, um dia abençoado. Prossiga naquilo que o Senhor tem para a sua vida, independente da luta. Olha, luta, se quiser, eu divido com você. Mas se eu dividir, vou ter que dividir a bênção também. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe e tenha uma grande semana no Senhor, em nome de Jesus. Não deixe de olhar o livro lá. Os livros do Jorjão são ótimos. Olha o que ele fez comigo. A chance de... O olhar eu carregava um pouco de morte. A minha festa estava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar,
Mas olha o que Ele fez comigo, vai fazer assim contigo hoje. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da